Olá pessoal, iniciando mais uma videoaula de AutoCAD. Na última videoaula a gente terminou a parte de modificação. Estou indicando para vocês com o mouse aqui onde estão os comandos. E agora a gente vai começar essa parte de anotação. Então tem a ver com recursos visuais ali que trazem informações que a gente possa ler. A gente já falou aqui da parte de texto. É uma parte que é muito importante e que a gente precisou para fazer exercícios, então eu atravessei ela na frente. Hoje a gente vai falar mais especificamente da parte de dimensão, ou seja, a parte de cotas. Vocês vão lembrar que a gente já fez cotas nos nossos desenhos feitos à mão, e eu acredito que vocês lembram que era uma coisa um pouco chata de fazer, porque tem padrões, tem cota específica para ângulo, para diâmetro, para raio, para comprimento de arco. Então, não é algo simples de ser feito à mão. No entanto, no AutoCAD é o contrário, é bem mais simples, porque é tudo pronto para você. Basta você utilizar, você cria padrões de cota e depois basta você querer utilizar. Então, tem umas questões relativas ao estilo da cota, que é o tamanho da letra, as cores, os símbolos, que eu vou deixar para falar numa próxima aula. Nessa aula a gente vai falar só dos tipos de cota que existem e como que se faz para utilizá-los. Então, o comando é Dimension e tem a sigla DIM, se você quiser entrar na linha de comando. Na barra de ferramentas você vai utilizar sempre esse símbolo que eu estou indicando para vocês, e mais especificamente, quando você quer fazer um tipo de cota específico, esse símbolo aqui, com essa seta para baixo, que vai te dar várias cotas diferentes. Então eu vou começar explicando por aqui, e depois eu mostro como que funciona o comando geral, com ele via teclado mesmo. Então vou clicar para vocês aqui, e vou mostrar a primeira cota, que é a cota linear. A cota linear, ela só serve para indicar dimensões na vertical e na horizontal. Então, se o objeto estiver inclinado, ele vai indicar o comprimento da projeção desse objeto. Como assim, professor? Vamos ver na prática, vai ficar mais fácil. Então, cliquei no comando, vou especificar agora 2 pontos para ele indicar a distância entre eles. Então, vou dar um zoom aqui para vocês. Esse quadrado aqui tem 50 de lado, então eu posso fazer, por exemplo, olha, em linha reta, 50 de lado. Vou utilizar o comando de novo apertando a tecla Enter, para repetir o último comando. Na vertical, a mesma coisa, 50 de lado. Se eu quiser medir, por exemplo, aqui a transversal, posso clicar e olha, ele não vai deixar eu medir a transversal. Ele só indica vertical e horizontal. Então, por exemplo, vamos pegar esse triângulo. Quero tentar saber o comprimento dessa linha. Se eu utilizar a cota linear, olha o que vai acontecer. Vou clicar no primeiro ponto, vou clicar no segundo. Olha, ou ele vai mostrar a projeção vertical ou a projeção horizontal entre os 2 pontos que eu indiquei. Então, essa é a cota linear. Não serve para poder indicar ângulos nem linhas inclinadas de nenhuma forma. Uma coisa que eu vou deixar claro para vocês de uma vez, aproveitando esse comando, que reparem bem na cota. A cota é composta de 2 linhas de projeção, que são essas linhas laterais. Tem a linha da própria cota, tem o número, tem o objeto, o símbolo, que no caso aqui são 2 setas, e tem também esse pequeno espaço em que a linha lateral ela ultrapassa o final da seta. Todas as características podem ser modificadas, e nós vamos aprender isso na próxima aula. E elas são muito importantes, porque se o meu desenho fosse muito maior, tivesse, por exemplo, 500 de tamanho, esse 50 aqui não ficaria legível. Certo? Vou indicar para vocês isso de uma vez. Vou fazer aqui um retângulo, só para isso ficar bem claro. Vou fazer um retângulo aqui bem grande, olha. 400, quase 300 por 500. Se eu tentar fazer uma cota linear nele aqui, pessoal, olha o que vai acontecer. Ficou bem pequenininho o número comparado com o tamanho do meu desenho. Ao contrário do que foi feito aqui, que o número está mais proporcional. Então é importante sempre pensar nisso quando for fazer uma cota. Mas depois eu vou explicar para vocês melhor como que eu configuro essas dimensões. Então, a cota linear só faz vertical e horizontal. Se o objeto estiver inclinado, ele vai indicar a projeção. Vamos ver agora a alinhada. A cota alinhada, ela vai ficar alinhada com os 2 pontos que você indicou. Então, se eu indicar, por exemplo, essa parte de baixo aqui do retângulo, olha, ficou alinhadinho com ele, paralelo a ele. E agora, se eu fizer com a linha inclinada, também vai ficar inclinado, olha só. Então, sempre que eu quiser saber o tamanho, o comprimento total de uma linha, de um objeto que está inclinado, eu tenho que usar a cota do tipo alinhada. Vamos ver agora a do tipo angular. A do tipo angular, ela vai medir ângulos, pessoal. É bem claro. Então, vai medir o ângulo. Quantos graus tem o ângulo?
Então eu vou indicar num outro retângulo, um outro triângulo que eu deixei preparado aqui já, olha só. Clico no primeiro objeto, clico no segundo objeto. E aí eu posiciono com o mouse onde eu quero que a cota fica. Então ela pode ficar bem pertinho, pode ficar mais no meio do triângulo, pode ficar do lado de fora também, pode ficar embaixo. E reparem que ela vai sempre tomar como referência os dois objetos que eu indiquei. Então o ângulo interno aqui é 60 graus, o ângulo externo é 120, entre a linha inclinada e a linha horizontal, que foram as duas referências que eu passei. Então esse comando pode ser repetido aqui para todas as linhas. Se eu quiser, por exemplo, o ângulo de fora, olha, 60 graus em relação à projeção dos dois, certo? Então, essa é a cota angular. Ela também pode ser utilizada, por exemplo, em um arco. Olha só o arco. No caso do arco, eu clico nele e ele já indica quantos graus tem esse arco. Tá pronto. Se fosse um círculo, eu já teria que indicar até que ponto eu quero medir. Então, cliquei no círculo e eu vou clicar, por exemplo, nesse ponto e vou indicar agora, olha só, 2 pontos que eu cliquei. Deu ali 357 graus e ele vai indicar para você ali a sua cota. Posso clicar, por exemplo, em 2 pontos diferentes. Vou clicar aqui e aqui embaixo, por exemplo, olha, 160 graus ou 200 graus se eu vou considerar o outro sentido de rotação. Beleza? Então, esse comando de cota angular mede ângulos, tanto de arcos, círculos, parcialmente, e de linhas inclinadas. A outra opção aqui em seguida é o comprimento de arco. Então está escrito aqui comprimento de arco mesmo em inglês. Eu vou apagar essa cota angular para ficar mais fácil de a gente poder utilizar. Então vou clicar aqui comprimento do arco, clico no arco e já está pronto. Esse arco tem 60,55 de comprimento. E depois eu tenho que posicionar essa cota com o mouse. Notem que ela mede o arco, também o próprio arco que eu estou medindo, ou o que faltaria desse arco se ele fosse completo e virasse um círculo. Também é possível de utilizar. Se eu utilizar essa cota de arco, de comprimento de arco para um círculo, eu tenho que indicar... na verdade ele nem vai funcionar, eu achei que funcionava, mas não funciona não. Realmente o arco tem que ser um arco, não pode ser um círculo. Então, continuando. Agora, 2 cotas que vão servir tanto para arcos quanto para círculos, da mesma forma, que é a de raio e a de diâmetro. Então, por exemplo, o raio. O raio desse círculo, vou selecionar o círculo, é de 30. Então eu posso querer que a cota fique mais por dentro, mais próximo da borda, do lado de fora, dependendo do tipo de objeto que tem aqui dentro também, eu posso querer que a cota fique do lado de fora, por exemplo. Ou, da mesma forma, ela pode ficar do lado de dentro, em várias posições diferentes. Então, R indica cota de raio. Se fosse um arco, mostraria também. Posso colocar a cota onde eu quiser, mais vinculado aqui ao centro, onde seria o centro desse arco, né, se ele fosse completo, a parte de fora também. Então, basta você indicar aonde você quer que a cota fique. Então, esse arco corresponde a um círculo que teria raio de 46,16. A outra cota é a cota de diâmetro. Então, cota de diâmetro, eu vou clicar no meu círculo e ele vai indicar o diâmetro para mim. Então, a letra Φ ali indica diâmetro. Posso indicar pelo lado de fora. Deixa eu apagar as cotas de raio para ficar mais fácil. Ou posso colocar o diâmetro na parte de dentro, mais próximo do centro, mais próximo da borda também. Então, R vai indicar cota de raio e o Φ vai indicar cota de diâmetro. Também pode ser feito, no caso, para um arco. Qual que é o diâmetro do suposto círculo que deu origem a esse arco? Porque o arco é uma parte de um círculo, então, se fosse um círculo eu posso indicar também aqui da forma que eu achar melhor. Beleza? Esse círculo teria centro nesse ponto. E aí, pessoal, a gente terminou aqui as principais. E aí percebam que eu posso utilizar o comando também pelo atalho, pela linha de comando, ou eu posso clicar aqui em Dimension. Vamos ver como que funcionaria isso. Vou apagar as cotas que eu já fiz para mostrar para vocês como que isso funcionaria. Então, apagando. Então, percebam o seguinte. Vou adicionar o comando pela linha de comando mesmo, dim. Nesse caso, eu tenho aqui algumas opções, mas nenhuma delas, olha só, eu tenho só aqui a angular, posso
posso escolher a alinhada, mas de certa forma o próprio AutoCAD ele tenta adivinhar qual cota que eu quero. Olha só nesse caso, vou clicar nesses dois pontos. Olha, ele está me indicando a cota alinhada, e se eu vier mais aqui para cima, olha, ele tem a linear também. Olha, na vertical também. Certo? O mesmo não vai acontecer, vamos tentar aqui com o círculo, olha. Então, Dimension, o comando, cliquei num ponto do círculo. Ele vai entender que eu quero fazer o diâmetro de cara. Se eu quiser que seja o rádio, eu tenho que indicar aqui na barra de comando, olha só. Especifique o diâmetro, né, o outro ponto do diâmetro que eu quero indicar, ou o raio. Então, posso trocar também. Então, ao invés de escolher por aqui, eu posso também utilizar o comando direto e aí fazer a configuração da forma que eu achar melhor. Então, vou clicar no arco para vocês verem, olha. Então, cliquei no arco. Ele pode, não, eu quero o diâmetro, ou quero o angular, ou quero o raio. Também é possível. Então, essa videoaula vai ficando por aqui. Ah, só mais um detalhe. Tem uma questão aqui que é importante. Vamos fazer uma cota para vocês verem aqui, olha. Eu vou replicar esse quadrado, copiar ele aqui e fazer 2, por exemplo. E imagine que eu faça a cota da primeira parte. É muito comum, pessoal, eu querer indicar essa segunda parte também. Imagina que fosse um retângulo menor. Então, eu quero indicar o comprimento dessa parte e dessa também. Só que eu quero que fique alinhadinho com essa, continuando aqui à direita. Eu poderia muito bem clicar aqui em outro ponto e tentar deixar as duas lado a lado. Mas tem uma forma mais fácil de fazer isso, que seria clicando no comando e aqui embaixo agora na linha de comando, clicar em Continue. Clicando em Continue, eu seleciono dessa vez a cota que eu quero continuar, então não é mais o objeto, é a cota, e aí eu posso prolongar ela para um lado, para o outro, ou para cima ou para baixo, tá vendo? De uma forma que as duas fiquem alinhadas. E isso poderia ser feito aqui indefinidamente, enquanto eu achasse necessário. Também é uma questão importante sobre cotas. Então, essa videoaula ficou um pouco maior do que eu gostaria, mas é bastante informação que a gente viu. Façam um treino aí, pessoal, criem objetos para poder fazer essas medições, porque esse é um aspecto muito importante do desenho técnico. Geralmente todos os desenhos de desenho técnico, de representação técnica, são acompanhados de cotas e é importante saber utilizá-las. Então na próxima videoaula a gente vai ver como configurar a aparência da cota. Então, nos vemos lá.